Você sabia que algumas plantas agem como barreiras naturais contra formigas e pequenos invasores? Sem veneno, sem produtos químicos agressivos, apenas a natureza agindo por meio de aromas, toxinas leves ou associações simbióticas. Essas plantas liberam compostos voláteis que confundem ou repelem insetos, dificultando a formação das trilhas químicas que as formigas usam para se comunicar e navegar. Além disso, certas espécies criam um microambiente hostil para pequenos animais, como ratos ou lagartos, simplesmente porque não toleram o cheiro, o terreno ou a presença química dessas plantas. Em outras palavras, você pode decorar seu espaço com vegetação e, ao mesmo tempo, instalar uma barreira olfativa invisível. Uma delas, hortelã-pimenta, mentol X piperita, o labirinto de mentol para formigas. A hortelã é uma planta amplamente utilizada em jardinagem e temperos, mas seu aroma pungente vai além do sabor. Suas folhas liberam óleos essenciais, ricos em mentol e compostos voláteis que interferem nos sinais químicos usados pelas formigas para traçar rotas. Quando essas trilhas são contaminadas com odores fortes, as formigas ficam desorientadas e tendem a evitar o local. Para cultivá-la, escolha um vaso ou canteiro com solo fértil e bem drenado. Tolera sombra total ou parcial, mas prefere um local que não seja encharcado. A rega deve ser moderada. Mantenha o solo úmido, mas evite água parada, que pode apodrecer as raízes. Recomendo cultivá-la em vasos, pois a hortelã tende a se espalhar rapidamente pelos rizomas. Se deixada solta no jardim, pode invadir áreas indesejadas. Use recipientes de hortelã perto de pontos estratégicos, como janelas, portas, frestas ou até mesmo aberturas de paredes externas. Quando as folhas são sacudidas ou reproduzidas, elas liberam ainda mais aroma, reforçando a barreira olfativa. Você também pode cortar folhas frescas e colocá-las em locais vulneráveis ou preparar uma infusão diluída para borrifar em portas e rodapés. 2. Hortelã verde, hortelã comum, hortelã espinafre, renfingo para humanos, ruído de formiga. Muito próxima da menta, a hortelã tem um aroma um pouco mais suave, mas forte o suficiente para incomodar formigas e insetos menores. Seus compostos voláteis confundem os feromônios que as formigas usam para traçar rotas, reduzindo a eficácia da comunicação entre elas. Esta planta aprecia ambientes com luz direta ou filtrada e solo rico e bem seco. Prefere vasos ou canteiros controlados para evitar que se espalhe muito. A rega deve manter o solo úmido, mas não encharcado. Se você pisar ou mover os vasos, o aroma se intensifica, reforçando seu efeito repelente. Distribua vasos de hortelã em corredores, áreas de serviço, cozinhas externas ou até mesmo em varandas. As folhas frescas podem ser amassadas e colocadas sobre rachaduras ou fendas no chão para potencializar o efeito. Seu uso é simples, decorativo e funcional, ideal para quem busca praticidade e resultados. 3. Alecrim, Salvia rosmarinus, aroma poderoso, defesa versátil. O alecrim é conhecido por seu uso culinário, mas os mesmos compostos aromáticos que realçam o sabor também atuam como repelentes naturais. Formigas e alguns tipos de insetos evitam áreas próximas ao alecrim justamente porque o aroma interfere em sua navegação olfativa. Ele prefere sol pleno, tolerando solos arenosos ou de drenagem rápida. Ao regar, deixe o solo quase secar entre as regas. Tolera uma leve seca em vasos ou canteiros. Coloque as plantas de alecrim perto de entradas ou pontos vulneráveis. Uma dica adicional: os galhos secos ou moídos espalhados em frestas ou armários externos funcionam como fragmentos repelentes. E claro, você tem um condimento aromático à mão para temperar carnes, sopas e infusões. 4. A faixa. A Undula spp, charme perfumado e proteção. O alecrim é famoso por seus tons violeta e aroma relaxante, mas esse aroma agradável para nós repele formigas, moscas, mariposas e até mosquitos. Ele libera compostos como linalol e acetato de linalila, que são irritantes para muitos insetos. Cultive em solos arenosos com excelente drenagem e em locais onde receba luz intensa. Evite regas frequentes. Prefira molhar bem o solo
e deixá-lo secar entre as regas. Em regiões mais úmidas, certifique-se de que as raízes não estejam encharcadas. Use plantas de borda ao longo de caminhos ou em frente a portas e janelas. Flores secas podem ser espalhadas em gavetas ou armários, como sachês naturais. Também vale a pena usar óleo essencial diluído para reforçar pontos críticos da casa. 5. Louro do mato. Defesa discreta e aromática. As folhas de louro são muito valorizadas como condimento, mas por baixo da superfície existem mecanismos de defesa. Suas folhas produzem compostos aromáticos amargos e mal tolerados por muitos insetos e formigas. Até as folhas secas retêm parte desse poder. Tolera sol pleno ou sombra parcial e prefere solo fértil e bem drenado. Rega moderada é suficiente. Mantenha o solo levemente úmido, sem encharcar. Plante em vasos ou canteiros perto da cozinha, varandas ou áreas de acesso. Você pode moer as folhas de louro secas e espalhá-las em prateleiras, despensas ou ao redor de pontos vulneráveis. Isso cria uma barreira de odor para humanos, mas é eficaz para formigas e insetos. 6. O alho é famoso por seu odor pungente, e é justamente essa presença química que afasta muitos insetos, incluindo formigas. Os compostos de enxofre liberados pelas plantas ou pelos dentes cortados causam irritação aos insetos e interferem em seus canais sensoriais. Para cultivá-lo, escolha locais com sol pleno, solo fértil e bem drenado, e tome cuidado para não compactar o solo. A rega deve ser moderada, mantendo o solo úmido, mas não saturado. Em ambientes internos, dentes de alho cortados ao meio e colocados em frestas funcionam como pequenas iscas repelentes. Em jardins ou canteiros próximos, o alho serve como planta companheira. Ajuda a proteger vizinhos sensíveis. Você também pode fazer extratos ou infusões e borrifá-los em áreas críticas da casa, como rodapés e paredes. 7. Thyme. Thyme SPP. Tamanho pequeno, grande potência. O tomilho é discreto, mas eficaz. Embora seja curto e compacto, suas folhas liberam formigas e mosquitos aromáticos, especialmente quando há movimento ou calor. Ao serem tocadas, as folhas liberam ainda mais compostos, reforçando seu efeito. Cultive em solo leve, bem drenado e com bastante sol. É excelente para vasos pequenos, floreiras ou canteiros de ervas. Evite regar em excesso. Prefere encharcar profundamente e deixar secar entre as regas. Espalhe vasos de tomilho perto de entradas, áreas externas ou caminhos vulneráveis. As folhas podem ser amassadas ou usadas em sachês em armários. Funciona bem como uma barreira discreta e elegante. 8. Crisantemo. Crisantemo SPP. Beleza letal para insetos. Apesar de sua aparência delicada, os crisântemos abrigam uma arma letal. Piretrinas, compostos naturais com efeito neurotóxico para muitos insetos. Eles atacam formigas, mosquitos, pulgas, percevejos e baratas. Gostam de sol pleno e solo bem adubado, com substrato rico em matéria orgânica. Mantenha a rega regular, mas evite encharcar. Em jardins ou canteiros, distribua crisântemos na bordadura ou como plantas de destaque. Use também flores secas como repelente de manchas. O aspecto decorativo aliado ao controle de pragas torna esta planta uma opção dupla, eficaz e charmosa. 9. Tagetes. Cravo da Índia. SPP. Um aliado multifacetado. O cravo da Índia é um aliado do jardim por um motivo. Seu forte odor, resultado de compostos de enxofre e terpenos, repele formigas, besouros, nematóides e até roedores menores. É uma planta escudo quando colocada ao redor de jardins ou canteiros. Cultive em um local bem drenado, fértil e úmido. Borrife com frequência, mantendo o solo úmido, sem encharcar. Use em bordaduras ao longo de jardins ou como uma faixa protetora entre canteiros. Você também pode moer flores secas e espalhá-las em áreas vulneráveis ou fazer infusões para borrifar bordaduras de paredes, fornecendo uma camada invisível de proteção. 10. Tani, comumente conhecida como Tasse vulgaris, a arma discreta contra pragas. Menos conhecida que outras, Tani exala um aroma distinto que repele formigas, mosquitos e outros insetos irritantes. Algumas culturas, historicamente,
a usaram como repelente ou inseticida suave. No entanto, você deve ser cauteloso. Em alguns contextos, pode ser tóxico para animais ou pessoas se ingerido ou em contato com ele. Portanto, use-o preferencialmente em bordaduras de jardim ou áreas externas, onde não haja contato direto constante. Cultive em sombra total ou média, solo fértil e bem drenado. Pode regularmente para controlar seu crescimento. Coloque esta planta na borda do seu espaço externo como um cerco olfativo. 11. Capim-limão, citronela, Cymbopogon, SPP, repelente tropical clássico. A citronela é famosa por seu uso como repelente de mosquitos e também ajuda contra formigas. Seu principal composto, o citronelo, interfere no sistema olfativo de muitos insetos. Ela prefere sol pleno e solo úmido, mas bem drenado. Em vasos ou canteiros, mantenha uma boa ventilação para evitar mofo. Use várias plantas distribuídas em áreas vulneráveis do quintal ou terraço. Galhos secos ou folhas amassadas liberam um aroma intenso. Espalhe-as ao redor de portas, janelas ou frestas. Também vale a pena usar óleo essencial diluído como reforço em áreas internas. 12. Erva de gato. Erva de gato, terror de insetos. A nepetalactona, presente nas folhas da erva de gato, é altamente repelente a formigas, mosquitos, baratas e outros insetos. Quando ativada pelo calor ou pelo toque, essa substância se volatiliza e protege o ambiente. Cultive em locais com boa iluminação e solo bem drenado. Mantenha o solo levemente úmido. Atenção! Alguns gatos são atraídos pela planta, o que pode ser uma vantagem ou um problema dependendo da situação. Umedeça as folhas com água e esfregue-as nas áreas vulneráveis para liberar o aroma. Plantas maduras já atuam como uma barreira contínua. Em vasos perto de entradas ou corredores, auxilia muito no controle. 13. Manjericão, Osimum basilicum. Proteção perfumada na cozinha. O manjericão não serve apenas para temperar. Seu aroma forte é um repelente natural para formigas, moscas e mosquitos. Compostos como o eugenol interferem no sistema olfativo dos insetos. Ela prefere sol pleno, solo fértil e rega consistente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. Cultive vasos perto da cozinha ou de áreas de tráfego. Vasos de manjericão têm dupla finalidade, decorativos e protetores. As folhas frescas e cruzadas liberam aroma adicional em rachaduras, rodapés e áreas vulneráveis. A planta é útil, bonita e funcional ao mesmo tempo. 14. Eucalipto. Eucalipto SPP. Ótimo para defesa. O eucalipto produz óleos essenciais fortes, que são repelentes potentes para formigas e vários insetos. Em grandes jardins, eles funcionam como barreiras naturais quando plantados em perímetros externos. Eles preferem sol pleno e solo bem adubado, e algumas cultivares podem atingir um tamanho grande. Em espaços menores, você pode usar galhos secos ou folhas moídas como repelente de manchas. Dentro de casa, galhos secos de eucalipto podem ser dispostos em fileiras, em rodapés ou em gavetas. O aroma persistente ajuda a manter os insetos longe. 15. Acácia senegalesa, Senegalia senegal ou espécies relacionadas. Defesa subterrânea. Esta acácia e espécies relacionadas liberam compostos de raízes que alteram o solo e criam um ambiente menos favorável para roedores e outros pequenos animais. A estratégia é menos óbvia, mas pode ser eficaz em jardins grandes ou com arbustos. O cultivo requer espaço, solo arenoso bem equilibrado e sol. Em plantações maiores pode servir como uma cerca viva protetora. Também pode ser usada nas bordas do terreno. Esta espécie requer paciência. Seus efeitos não são imediatos, mas com o tempo podem ajudar a reduzir a presença de animais curiosos que invadem espaços externos. 16. Duroia hirsuta. O que acontece quando a planta domina pragas? Esta espécie amazônica tem uma relação simbiótica com formigas, que controlam plantas e pragas concorrentes. É capaz de limpar áreas circundantes de vegetação invasora e reduzir pragas por meios biológicos e químicos. É outro exemplo impressionante de como a vegetação pode se defender. No entanto, não é uma prática geral para cultivo doméstico.
requer condições tropicais específicas e não é facilmente manejada em jardins convencionais. Use-a como curiosidade ou como inspiração para projetos de plantio ecológico. 17. Acacia bull RN. Bachellia cornigera. Defesa contra formigas. Esta acácia mantém colônias de formigas que a defendem contra herbívoros e invasores. As formigas mantidas pela planta atacam qualquer animal ou inseto que se aproxime, criando uma defesa viva. É um dos casos mais fascinantes de mutualismo defensivo na natureza. Seu uso prático em jardins urbanos é limitado, mas é uma excelente história para ilustrar como as plantas podem ter estratégias evolutivas altamente sofisticadas. Mostre isso como um caso extremo de uma planta que contrata um guarda. Essas 17 plantas mostram que nem sempre precisamos recorrer a pesticidas ou produtos químicos para tratar formigas e pequenos invasores. Pelo contrário, a própria natureza oferece ferramentas discretas e eficazes. Quando bem utilizadas, em recipientes estratégicos, as barreiras olfativas criam zonas de proteção que dificultam o acesso de intrusos. M.